Bem-vindo à Escola de Teologia Viva. A gente está quase no final dessa jornada, falando aí da visão panorâmica da Bíblia, como é que a gente pode ver a história da Bíblia por completo, de uma visão geral, uma visão de cima. E agora a gente vai ver o quê? As cartas. Aqui a gente tem um tipo de literatura totalmente diferente, ou seja, a gente tem cartas. Muitas das nossas Bíblias chamam de epístolas. Uma epístola é uma carta longa. Todas essas cartas eram muito mais longas do que as cartas pessoais normais da época. Então, essas eram do coração de uma pessoa para outra pessoa, que ela cuidava dessa pessoa, provavelmente amava profundamente, conhecia de alguma forma ou conhecia profundamente. Então, elas têm aquele sentido de carta e nós precisamos olhar para elas dessa maneira. Às vezes, a gente que se identifica com o ensino da Bíblia, com a teologia, a gente gosta de dissecar essas cartas. A gente vai ver a teologia delas, olhamos para essa palavra, olhamos para o sentido daquilo. Não tem nada de errado com isso. A não ser que quando a gente recebe, por exemplo, um e-mail de um amigo, a gente nunca faz isso. A gente nunca pega e esmiuça o que ele escreveu. Quando eu leio um e-mail inteiro para ter ideia do que essa carta, do que esse e-mail está dizendo, o que esse amigo está querendo me dizer, é isso que a gente faz. Eu acho que uma das primeiras coisas, se eu pudesse te encorajar como estudante, é que sempre que você ler essas cartas, não importa quantas vezes você já tenha lido, não importa o que você planeja fazer, leia a carta inteira, 1, 2 vezes, pergunta para você mesmo, o que esse amigo que amava profundamente os discípulos de Jesus, o que esse amigo está tentando comunicar em termos de uma visão geral? Sabe por quê? Porque esse é o tipo de coisas que a gente vai analisar aqui no nosso episódio de hoje. Deixa eu te dar uma rápida compreensão das cartas. Nós temos uma perspectiva um pouco diferente do Antigo para o Novo Testamento. Essas cartas, elas enfatizam, como eu disse antes, a morte e a ressurreição de Cristo como destaque das promessas cumpridas. Essas são uma fonte de doutrina e teologia para a igreja. Então, a gente precisa se lembrar que até então não havia igreja. Então, lá em Atos, a igreja nasce, e à medida que as coisas nascem, elas vão crescendo. Eles precisam aprender como crescer. Assim como você e eu, nós precisamos aprender coisas para crescer bem, a igreja precisava aprender. Então, junto com isso, vieram pessoas como Pedro, como Paulo, como João, como Judas, como Tiago, e até um autor desconhecido, que é o autor de Hebreus. E eles começam a escrever sobre esses temas da igreja, tentando ajudar as congregações, essas comunidades de fé, como é que elas iriam operar nas culturas em que estivessem, o que elas fariam, como acreditariam, como enfrentariam as perseguições, como lidariam com os problemas, como seriam encorajados, como evitariam os falsos ensinamentos e por aí vai. Então eles começam a falar sobre todas aquelas coisas que não haviam sido tratadas antes. Eles mostravam a vida em termos da nova vida em Cristo, eles certamente vão dar uma visão dos ensinamentos do Antigo Testamento, e isso é óbvio. Só que eles não ignoram o Antigo. Essas cartas, na realidade, elas vão nos ajudar a entender muito do Antigo Testamento. A fé, mais do que nunca, vai ser o centro das atenções novamente. Por quê? Porque ela faz parte do apelo por uma resposta. E quais são as coisas da fé mais importantes que a gente pode fazer? Uma dessas coisas de fé é a oração. E a oração é uma dessas grandes ferramentas. E isso é refletido repetidamente nas Escrituras e certamente está muito presente em todas essas cartas. Outra coisa é que o sofrimento é visto como um aspecto do discipulado e é visto como um privilégio. 1 e 2 Pedro são ótimas cartas para analisar em termos de como a igreja primitiva encarava o discipulado e a realidade do sofrimento que estava relacionado com ele. Além disso, um grande perigo é apontado em várias cartas. O perigo dos falsos mestres e dos falsos ensinamentos. Essa vai ser uma das grandes ferramentas de Satanás, que está muito presente e é muito agressiva em termos da obra que Deus enviou Jesus e o Espírito Santo a esse mundo para fazer. Uma das grandes ferramentas nas mãos do inimigo é a ferramenta dos falsos mestres e da falsificação. Nas epístolas, nas cartas, nós vemos muita reflexão sobre o falso ensino, porque isso se torna uma dificuldade na igreja primitiva. Você está pegando isso? Quando a gente fala isso, então, a gente pode dar uma olhadinha nas cartas. Vamos lá, basicamente, eu quero levar você para uma casa. Eu vou usar uma espécie de ilustração aqui. Toda boa casa tem um alicerce. Então nós temos um alicerce. Nós sabemos que naquele alicerce da nossa casa existem 4 livros que chamamos de evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João.
Existe um subpavimento para isso e ele se encontra na parte histórica, ou seja, no livro de Atos. E assim como na fundação nós temos retratos da vida de Cristo, aqui no livro de Atos nós também temos retratados coisas que aconteciam na igreja primitiva. E isso não é tudo. Mas você pode olhar para essas coisas e dizer, eu aposto que isso estava acontecendo em vários outros lugares. Então você começa a ver como é que isso está funcionando com esses resumos mais que selecionados, por assim dizer. Então as cartas vão compor a estrutura da nossa casa. E a gente vai olhar primeiro para essa parede à esquerda. E eu diria, são as cartas de Paulo. Essas cartas, elas vão para as igrejas. Elas vão começar com um verdadeiro livro fundamental chamado Romanos. E ela vai terminar ali no livro de 2 Tessalonicenses. Nesse ciclo vão ter 9 cartas. Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. Nesse agrupamento todo das cartas de Paulo. Todos eles são dirigidos à igreja, onde Paulo está dando instruções em termos de como eles deveriam viver, como deveriam trabalhar, continuar com o seu trabalho diário, de ser uma comunidade da fé. E aí Romanos é basicamente a pedra angular desses 9 livros, que são, mais uma vez, para a igreja. Romanos contém todos os elementos que estão espalhados por todos os outros livros. Então é uma pedra angular e então todos os outros vão pegando os pedacinhos e preenchendo os detalhes. Essa é uma peça poderosa dirigida às igrejas primitivas, ajudando a se tornarem a comunidade de fé que Deus a chamou para ser. Do outro lado, nós temos os livros que são cartas gerais. O que eu quero dizer com isso? É que elas não têm apenas um autor. Elas vêm de vários autores. Então, vem do autor de Hebreus, que a gente não conhece, de Tiago, de Pedro, de João, de Judas. E aqui elas são 9 e são um pouquinho diferentes. Em vez de serem dirigidas às igrejas, elas são dirigidas aos crentes. Isso tem uma aparência mais específica, como se elas estivessem falando, eu estou falando com você individualmente agora. Agora como um crente, tá bom? Na outra parte, nas cartas de Paulo, é como se Paulo estivesse falando, eu estou falando com vocês como um grupo de crentes, uma comunidade chamada igreja. É uma diferença sutil, mas ela está muito presente nessas cartas aqui. E é claro que não é tudo assim. Existem elementos para a comunidade em assuntos relacionados aos crentes individuais e vice-versa. Mas essa é a sensação que nós temos nessa divisão que nós fazemos, igrejas e crentes. Então nós temos cartas gerais aos crentes. Nós temos cartas para as igrejas. E agora nós temos as cartas de Paulo aos líderes. Começa com 1 Timóteo e termina com Filemão. E ali no meio tem 2 Timóteo e tem Tito. Quer você esteja nessa comunidade em desenvolvimento chamada igreja, ou se você está aqui desse outro lado em termos dessas cartas dirigidas mais aos crentes, muito do que acontece depende da qualidade da liderança. 1 e 2 Timóteo e Tito e Filemão, elas nos dão uma visão do desenvolvimento dos líderes, que a gente vai chamar de presbíteros. E o que os presbíteros da igreja, esses homens chamados, esses homens qualificados que se tornaram líderes, eles estão orientando todas essas situações. O que ele está fazendo? Você se lembra que no Antigo Testamento, eu falei que muitas vezes, assim como a liderança vai, o mesmo acontece com o povo. Então, essa verdade ainda está válida. Então, na maioria das vezes, a liderança dá o tom, ela define a direção. E assim como a liderança vai, o mesmo acontece com o povo. Essas coisas permanecem ao longo do caminho por toda a Bíblia. Então esses são livros que focam no crescimento. É assim que uma igreja nasce e ela cresce. Esses são os elementos da comunidade de fé. E é assim que você e eu, nós crescemos. A parte da comunidade é muito importante. E como ela é formada, e como ela cresce, e o que ela faz da sua missão, na visão e tudo mais. Dentro dessa comunidade existem então indivíduos que são crentes, que são chamados a tornarem-se algo. Eles são chamados a amadurecer, eles são chamados a crescer, a fazer parte crucial dessa comunidade que atua de forma eficaz. Essas cartas enfocam o lado do crescimento e elas tendem a se concentrar aonde? No ensino. Paulo foi o que mais escreveu. Ele escreveu 13 dessas cartas. João escreveu 4. Pedro escreveu 2 cartas, Tiago 1, Judas 1, e uma foi escrita por um autor não identificado. Então, alguns pensam que foi Paulo, mas pode muito bem ter sido Priscila, uma discípula de Paulo, ou Apolo, um judeu convertido, depois de um encontro com a Priscila e com Áquila. As datas dessas cartas, elas podem ser estimadas ali por volta de 40 e vão até mais ou menos ali 90 depois de Cristo.
A organização das cartas, ela tende a ser semelhante em alguns aspectos e muito diferente em outros. Todos eles têm uma abertura, geralmente uma saudação e uma identificação do autor e talvez uma oração. O corpo dessas cartas, ou o que o autor está querendo tratar, pode ser muito diverso. Eles são todos diferentes e é difícil a gente conseguir um padrão para todos elas. Mas o encerramento delas já é bastante semelhante, onde eles discutem planos, pedido de oração e outras coisas, saudação com outras pessoas, alguns pensamentos posteriores e muitas vezes uma bênção no final. Então, em muitos aspectos, elas são muito semelhantes. E a gente precisa se lembrar que essas são cartas, elas são pessoais. Quando você for ler essas cartas, leia com isso na sua mentalidade. Essa é uma pessoa que ama os crentes e as igrejas e provavelmente conhece alguns deles pelos nomes, conhece, se não muitos deles. Eles realmente amam o que está acontecendo, eles amam a igreja, eles amam o discípulo de Cristo, mesmo quando o elemento é a correção. Então, 2 livros são fundamentais. Lembra que eu disse que Romanos é uma espécie de livro fundamental, né, de carta fundamental. Da mesma forma, outro livro fundamental é a carta aos Hebreus, né? E ela é uma pedra angular dessas outras cartas também. Então, Hebreus é construído em torno de avisos. O primeiro aviso, ele fala sobre aquilo que é essencial de ter a palavra profundamente na nossa vida. Ele nos avisa sobre o aspecto da palavra e como a comunidade estava constantemente fazendo isso. A segunda coisa é que essa carta alerta sobre obediência, sobre quão importante é a obediência. A obediência é crucial na forma como a gente leva a vida de fé. Se quisermos crescer, se quisermos amadurecer, nesse aviso o autor está dizendo, aqui está a chave. Você precisa tornar a sua obediência imediata. Quando você souber o que fazer, faça. Aí em Hebreus o autor diz que isso é crucial. Se você quer amadurecer, preste atenção na palavra e faça da obediência uma prática. A terceira coisa é a prática, ou seja, eu vou praticar aquilo que eu sei. Não se trata apenas de saber. Ele diz, a parte triste sobre vocês, crentes hebreus, é que vocês precisam ser ensinados novamente. Vocês deveriam estar crescendo e ainda são bebês. E a razão pela qual vocês ainda são bebês é que não praticam aquilo que sabem. Nossa, que alerta é esse, gente? A quarta coisa é um aviso, é uma advertência sobre o pecado. O pecado está em primeiro lugar em Romanos e em quarto lugar em Hebreus. Nesse ponto, o autor basicamente diz com relação à maturidade que o pecado é mortal e o que aconteceria se você se tornasse voluntariamente um pecador. O autor aqui, eu tenho certeza, sabe que todos nós pecamos. E aí você lembra que João capítulo 1 diz, se nós negarmos que nós pecamos, nós estamos fazendo de Deus um mentiroso. Então ele diz a propósito, no versículo 9, se você confessar o seu pecado, Deus é fiel para te perdoar o pecado e para purificar você de toda injustiça. Então toda a temática dos escritos de Paulo nos ensina que nós temos uma nova natureza. E assim por dizer que a nossa nova essência, nós não somos mais pecadores, mas nós vivemos num mundo do pecado que continuamente tenta nos assediar a voltar ao pecado. O que João está dizendo para a gente é que se nós formos sinceros com a gente mesmo, uma hora ou outra nós vamos pecar. Nós vamos sucumbir na luta entre os desejos do Espírito e os desejos da nossa mentalidade ainda não transformada. O que o autor de Hebreus está dizendo é que às vezes nós vamos lá nesse lugar do pecado voluntariamente. Quando nós vamos deliberadamente para lá, isso é mortal para a nossa maturidade. Isso nos destrói em termos de maturidade. A solução é se aproximar. Aproxime-se de Deus, aproxime-se um dos outros, aproxime-se da palavra, aproxime-se da prática da palavra para boas obras que nós encorajamos uns aos outros a fazer porque elas retêm o pecado. Ele nos alerta para não deixarmos de nos reunir porque no minuto em que nos tornamos guardas solitários, nós corremos perigo nesse momento. A quinta coisa que essa carta aponta é a correção. Em tudo isso, não importa quão fiéis a gente se torne como seguidores de Jesus, às vezes nós precisamos de correção. Uma das grandes marcas de maturidade é receber correção. E essa é uma das coisas mais difíceis. Ninguém gosta. Mas, gente, eu agradeço a Deus pelas vezes em que as pessoas me impediram de fazer algo que teria sido mortal para a minha vida. E me ajudaram a fazer uma correção de rumo, de comportamento. Essa é uma peça muito importante nessa carta. Então, aqui a gente tem as cartas poderosas dirigidas à igreja e aos crentes, para ajudar a igreja a cumprir essa missão fundamental de serem discípulos que vivem suas vidas na história.
realizando a obra de Jesus. Olha, no próximo vídeo a gente vai falar sobre o Apocalipse. Então eu sei que você está interessado nisso aí. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.